Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa que é uma parceria da TV Justiça e da Rede de Ensino LFG. Eu sou Flávio Cardoso, professor de Direito Processual Penal na Rede LFG e estaremos juntos hoje neste programa que é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, temos o tema do dia. O tema do dia hoje é competência penal, mais precisamente a competência que se estabelece pela natureza da infração penal. No segundo bloco, temos o Pergunte ao Professor, onde vamos responder perguntas que são formuladas pelos alunos de todo o Brasil. E no terceiro bloco, o X da questão. As questões que já foram objeto de questionamento no exame de ordem em edições anteriores. Sem demora, então, vamos ao tema do dia. Meus amigos, vamos então ao tema do dia. Muito bem, o tema hoje é competência penal. E mais precisamente, como eu havia anunciado, competência em razão da matéria, isso é, pela natureza da infração. Competência, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais importantes dentro do processo penal, principalmente tendo em vista o exame de ordem, que é o nosso objetivo aqui, fornecer elementos, auxiliar na preparação de você que vai prestar esse exame tão sonhado para obter habilitação para a advocacia. Quando a gente vai falar de competência, obviamente que devemos recordar o conceito de competência, aquilo que a gente viu na faculdade, foi repetido para a gente, um conceito que é bastante simples, porém completo ao mesmo tempo. Podemos dizer que competência é o quê? É a medida e o limite da jurisdição. Sabemos que a jurisdição, como aquele poder que o Estado tem de aplicar a norma em abstrato ao caso concreto, ela é una. A jurisdição é una, mas ela é distribuída entre vários órgãos do Poder Judiciário, não é verdade? Assim sendo, a competência, então, de acordo com essa definição, ela é aquela quantidade de jurisdição que vai ser distribuída a determinado órgão. Quando nós falamos em competência pela natureza da infração, ou competência em razão da matéria, o que é que nós queremos dizer com isso? O que é que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar as regras de competência que vão definir se determinada infração, pela matéria nela veiculada, vai ser julgada por um órgão especializado ou não. O nosso legislador, quando organizou a estrutura do Poder Judiciário e foi distribuir essa competência, então, entendeu que determinadas infrações, pela sua peculiaridade, pela matéria que é nela tratada, exigem um julgamento diferenciado, ou seja, por um órgão especializado, que só trate daquela matéria. Foi aí, então, que nasceu essa distribuição e é a partir daí que a gente vai começar a nossa conversa, fazendo a divisão entre justiça especial e justiça comum. Essa é a primeira divisão para se estudar as regras de competência quando falamos em competência em razão da matéria ou pela natureza da infração. De fato, nós temos na estrutura do nosso Poder Judiciário 2 justiças, a justiça especial e a justiça comum. A justiça especial vai se subdividir em 2 espécies que nos importam aqui na esfera penal. A primeira é a justiça eleitoral. Justiça eleitoral é uma justiça especializada, em que, obviamente, em matéria eleitoral. E a sua competência, então, já que estamos na esfera penal, vai ser qual? Vai ser competente a justiça eleitoral para julgar os crimes eleitorais, mas também os conexos a eles. Aqueles crimes que não sejam eleitorais, porém, que venham a ser praticados com algum vínculo, venham a ser praticados em conexão com um crime eleitoral, são atraídos para essa justiça também. Desse modo, a competência da justiça eleitoral, então, é julgar os crimes eleitorais e os conexos a eles. Mas vamos ficar atentos, porque a jurisprudência acabou por estabelecer uma exceção aí a essa regra da atração, como a gente acabou de falar.
Os crimes eleitorais e os conexos são julgados pela Justiça Eleitoral, salvo os crimes dolosos contra a vida. Notem, sabemos que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Esse é o órgão competente para esse tipo de infração. Esse órgão tem previsão na Constituição da República, assim como a competência da Justiça Eleitoral. Dessa forma, como ambas ocupam o mesmo patamar na nossa Carta Magna, não haveria como atrair os crimes dolosos contra a vida para ser julgados na Justiça Eleitoral, como a regra geral estabelece. Então, a jurisprudência foi se pacificando, se solidificando nesse sentido, no sentido de que os eleitorais vão atrair sim os conexos, exceto se o crime conexo for um doloso contra a vida. Aí, muito embora praticados no mesmo contexto, nós teremos dois processos, um tramitando perante a Justiça Eleitoral e outro tramitando perante o Tribunal do Júri, ok? Ainda na esfera da Justiça Especial, nós vamos ter um outro órgão muito importante, que é a Justiça Militar. Justiça Militar é competente para julgar que tipo de infração? Diz a nossa Carta Magna também que a Justiça Militar é competente para julgar os crimes militares definidos em lei. Os crimes militares definidos em lei. Muito bem. Que lei, que são os crimes militares? Bem, via de regra, os crimes militares estão definidos no Código Penal Militar, não é? Código Penal Militar. E ali, de acordo com o entendimento doutrinário, nós vamos encontrar, basicamente, os chamados crimes propriamente militares e os impropriamente militares. Que são esses crimes? Os propriamente militares são os crimes que têm previsão só na lei militar, na legislação militar. E os impropriamente militares são os crimes que têm previsão na lei militar e também na lei comum, como o estupro, por exemplo, que faz parte da legislação militar e é punido no âmbito dessa justiça, mas também, como sabemos, faz parte do Código Penal, mais precisamente no artigo 213. Quando temos um crime propriamente militar, então, não há qualquer tipo de dúvida que ele vai ser julgado por essa justiça especializada. Agora, quando temos um impropriamente militar, como é que faremos? Como é que sabemos que ele vai para a justiça militar ou ele não se reveste de peculiaridades de um crime comum para ser julgado pela justiça comum? Quem define isso é o artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º, ele vai dar as circunstâncias em que um crime se reveste de características de crime militar e, portanto, vai ficar afeto a essa justiça. Nós vamos encontrar um rol extenso de circunstâncias no artigo 9º, como, por exemplo, o militar que pratica crime contra militar, e que vai dar, então, essa característica de crime militar para essa justiça. Chamo a atenção para um ponto. Quando falamos da competência da Justiça Militar, julgar os crimes militares definidos em lei, nós não falamos de conexos, não é verdade? De fato, a Justiça Militar não julga crimes comuns que venham a ser praticados em conexão com os militares. É possível que exista, no caso concreto, uma conexão, uma circunstância fática em que os crimes tenham vínculos entre si. Porém, sempre haverá separação de processos. Notem, é uma regra bastante rígida. Sempre haverá separação de processos se um crime militar for praticado com outro. O militar na justiça especializada, a justiça militar, e o outro crime na justiça comum. Quando pensamos no exame de ordem, nós temos de fazer duas observações em relação a essa justiça que nós estamos falando, a justiça militar, de duas situações que aparentemente remeteriam o crime para essa justiça, mas não remete, fica na justiça comum. A primeira situação é do crime de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade praticado por militar, ainda que em serviço,
ele vai ser julgado pela justiça comum. Esse é o teor da súmula 172 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 172 diz isso: crime de abuso de autoridade, ainda que o militar esteja em serviço, né, é julgado pela justiça comum, pois é crime de natureza comum. Essa é a primeira observação. A segunda diz respeito ao crime doloso contra a vida de civil que venha a ser praticado por militar. Se o militar, ainda que no exercício da função, venha a praticar um crime doloso contra a vida de civil, o seu julgamento vai ser pelo tribunal do júri, isso é, justiça comum e não justiça militar. Essas observações, elas são importantes porque, aparentemente, repito, são situações que nos levariam a pensar que são crimes julgados pela justiça militar, mas não são. São duas hipóteses que levam o julgamento para a justiça comum. No âmbito da justiça especial ainda, alguém pode pensar, poxa, na estrutura do nosso Poder Judiciário existe também a justiça do trabalho. A justiça do trabalho é a justiça especializada. Sim, de fato. Mas tem ela competência penal? Vamos dizer que não. A justiça do trabalho, por julgamento até do pleno do TST, firmou o entendimento de que infrações penais não são levadas até ela, muito embora tenha tido a sua competência ampliada com a emenda constitucional número 45, mas ficou firmado o entendimento pelo TST, citando precedentes do STF, de que ela não tem competência para julgar infrações penais. Vamos então, esgotados os órgãos de justiça especial que têm competência penal, passar para a justiça comum. Se o crime não for eleitoral e não for militar, ele vai ser crime, então, julgado pela justiça comum. A justiça comum vai se dividir em duas esferas. Nós temos a justiça federal e a justiça estadual. Ambas são esferas da justiça comum, não há superioridade, não há hierarquia entre elas. Elas ocupam o mesmo patamar, só se diferenciam num aspecto, a matéria de que cada uma vai tratar, não é? Começando pela Justiça Federal, obviamente que ela vai ser especializada frente à Justiça Estadual. Por quê? Porque foi eleito um rol de matérias, normalmente são circunstâncias que dizem respeito ao interesse nacional, por isso Justiça Federal, que estão elencados na Constituição da República. O que não estiver ali vai para a Justiça Comum Estadual. Onde nós encontramos a competência da Justiça Federal? Ela está no artigo 109 da nossa Constituição da República. A Constituição da República é que traz a definição da competência da Justiça Federal. Nós vamos encontrar, então, no artigo 109, quais hipóteses, quais itens. Vamos enumerar. O primeiro item diz respeito aos crimes políticos. Crimes políticos são de competência da Justiça Federal. E o que é que se entende por crime político? A doutrina afirmou o entendimento, isso hoje é o que vigora, que os crimes políticos são aqueles descritos na Lei 7.170 de 83. A Lei 7.170 de 83 é a lei chamada Lei de Segurança Nacional. E as condutas ali descritas, algumas até já revogadas, as condutas ali descritas que estão em vigor, então são aquelas consideradas condutas correspondentes a crimes políticos e que vão ser julgados pela Justiça Federal. A segunda hipótese de competência da Justiça Federal diz respeito aos crimes que sejam praticados em detrimento, isso é, contra bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas. Poderíamos até chegar a dizer que essa é a regra geral da competência federal. Por quê? Porque nós verificamos o interesse da União aí. Nós verificamos a União, direto ou indiretamente, como vítima do crime, não é? Se o crime atingir, então, bens, serviços ou interesse da União ou de sua administração indireta, é crime da Justiça Federal. Mas duas observações nós temos de fazer aqui, não é? Primeiro, quando nós falamos crimes aqui, são crimes mesmo em sentido estrito.
estão excluídas as contravenções penais. Veja, contravenções penais, ainda que praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, não são julgadas pela Justiça Federal. Há até súmula reforçando esse entendimento, é a súmula 38 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que reforça o entendimento de que contravenções penais não são julgadas pela Justiça Federal, certo? A segunda observação dessa regra geral aí diz respeito à sociedade de economia mista. Notem que nós não falamos, nós não apontamos a sua presença aí. Falamos em união, suas autarquias ou empresas públicas. A sociedade de economia mista, ainda que tenha a participação da União, e em tese, ainda que mostre que a União, de alguma forma, teve o seu interesse atingido ali, não leva a competência para a Justiça Federal. Se o crime for praticado contra uma sociedade de economia mista, ainda que tenha a participação da União, não será levado à Justiça Federal. Será de competência da Justiça Comum. A súmula também do STJ reforçando isso. É a súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Ela reforça o entendimento que se o crime for contra uma sociedade de economia mista, vai ser crime da Justiça Comum. Assim, por exemplo, para tratarmos de uma ilustração, se uma agência do Banco do Brasil vier a ser roubada, qual é o órgão competente para julgar? A Justiça Comum Estadual, pois o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Temos também, como hipótese de competência da Justiça Federal, aqueles chamados crimes à distância que sejam previstos em tratados e convenções internacionais. Isso é, os crimes que se iniciam no Brasil e terminam fora, no exterior, ou o inverso, começam no exterior e terminam no Brasil, chamados crimes à distância, eles, se tiverem previsão em tratados e convenções internacionais, vão ser julgados pela Justiça Federal. Exemplo disso é o tráfico internacional de drogas, não é? A previsão, há um tratamento para sua repressão na Convenção de Viena e assim, vindo droga do exterior para dentro do Brasil ou o inverso, o julgamento será da Justiça Comum Federal. A próxima hipótese diz respeito aos casos de grave violação de direitos humanos. Mas esses casos de grave violação de direitos humanos, quando for preciso assegurar a execução de um tratado, que o Brasil seja signatário. Veja, não basta uma violação de direitos humanos para que a competência seja da Justiça Federal. Tem que ser grave, de modo a desestabilizar o cumprimento da obrigação assumida pelo Brasil. Os autores da nossa doutrina costumam apontar casos, por exemplo, de genocídio de uma tribo indígena que levaria, por exemplo, a competência para a Justiça Federal, diante dessa gravidade, tá certo? No próximo item, nós temos os crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra a organização do trabalho. Nós temos no Código Penal diversos crimes assim tipificados, com esse objeto jurídico, a organização do trabalho, e se esses crimes vierem então a ser praticados, serão levados para a Justiça Federal. A doutrina tem reforçado aí uma ideia que para esses crimes efetivamente serem julgados pela Justiça Federal, eles têm de impactar de maneira geral os trabalhadores e não localmente. Assim, se um crime for praticado num local, numa empresa, envolvendo um X número de trabalhadores, ele não necessariamente seria levado para a Justiça Federal, mas sim aqueles que envolvem o interesse nacional, o interesse geral dos trabalhadores, considerados uma categoria como tal, tá certo? Essa ressalva, então, que se faz a esse item para que, na prática, efetivamente, a competência seja levada à Justiça Federal. Além dessa hipótese, nós temos também, como hipótese de competência da Justiça Federal, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, quando determinados em lei. Então, crimes dessa natureza, ou seja, contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômico-financeira, se a lei que os prevê
disser que eles são de competência da Justiça Federal, nada há que se questionar, todos eles serão enviados para lá. É o que acontece com a Lei 7.492, de 86, a chamada lei que estabelece os crimes contra o sistema financeiro nacional. Essa lei traz dispositivo que diz que as ações ali serão processadas perante a Justiça Federal. Tá certo? Temos também, como próxima hipótese de competência, os crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves. Se a infração penal, então, crime for praticado a bordo de um navio ou a bordo de uma aeronave, nós temos então o interesse nacional presente, vai ser de competência da Justiça Federal. Nós temos entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que mesmo estando aterrissada a aeronave, estando atracado o navio, se a pessoa estiver a bordo, já está justificada a competência da Justiça Federal. E, por fim, o último item de competência dessa Justiça é o crime de ingresso e permanência irregular de estrangeiro no Brasil. O crime de ingresso e permanência irregular de estrangeiro no Brasil, previsto no Estatuto do Estrangeiro, ele é de competência da Justiça Federal, não poderia ser diferente, estrangeiro, interesse nacional, soberania e etc. Por isso, a participação dessa Justiça. Devemos lembrar que se a questão envolver o indígena, se o indígena for autor ou vítima de crime, não necessariamente teremos a competência federal. É o que diz a súmula 140 do STJ, não é? É preciso que exista um interesse nacional, que seja contra uma comunidade, que estejam tutelados pela União, por exemplo. Se for só um índio praticando um crime ou ele vítima de um crime, não necessariamente teremos a competência federal, ok? Para finalizar, então, a Justiça Estadual, ela tem aquilo que se chama de competência residual. Isso é, se o crime não for eleitoral, não for militar e não se encaixar nesse rol de competência federal, o que é que vai acontecer? Eles serão julgados pela Justiça Estadual. Essa palavra residual nos engana, não é? Parece que fica com o resto, mas na verdade a grande parcela dos crimes são mesmo julgados pela Justiça Estadual. Ela acaba ficando com a maior parte das infrações que não são filtradas aí pela Justiça Especializada ou pela Justiça Federal. Assim, demos conta do tema do dia e vamos agora para o segundo bloco do nosso programa. Pergunte ao professor. Voltamos então com o bloco Pergunte ao Professor. Aqui vamos responder as 5 perguntas que foram enviadas por alunos de todo o Brasil. Aproveito a oportunidade também para dizer a você que está nos assistindo para participar. Pode participar através do e-mail provafinal@aesapar.com. Suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões serão sempre bem-vindas, ok? Vamos então, sem demora, à primeira pergunta que nos foi dirigida. Vamos lá. Professor, qual a justiça competente se houver conexão entre crimes de competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual? Bem, nosso querido aluno perguntou a respeito da conexão que vem a existir entre o crime da Justiça Federal e um crime da Justiça Estadual. É possível? Claro que é possível. A gente sabe que em termos fáticos, as conexões são sempre possíveis, não é? Podemos ter, então, um crime que seja da competência federal e um crime da competência da Justiça Estadual. E até podemos exemplificar, um roubo a uma agência do Banco do Brasil, que podemos dizer é uma sociedade de economia mista e leva a competência para a Justiça Estadual, e um roubo praticado numa agência da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é uma empresa pública e é, portanto, de competência federal. Temos a conexão real ali, fática, entre essas duas condutas. Qual é a justiça competente, uma vez que esses processos, em tese, devem se reunir? Nessa hipótese, a justiça competente será a Justiça Federal. Isto é, essas duas condutas serão reunidas em um só processo perante a Justiça Federal.
Notem que não há nenhum dispositivo legal específico sobre o assunto. Essa ideia ela foi firmada e foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, exatamente na súmula 122 do STJ. A súmula 122 vai dizer que na concorrência entre as duas infrações, o processo será fixado, terá seu trâmite perante a Justiça Federal. E a razão disso é muito simples, não é? Sempre que nós temos uma justiça especializada frente à outra, essa especializada vai atrair o julgamento, não é? Tá certo que Justiça Federal e Estadual, ambas são esferas da justiça comum, da denominada justiça comum. Porém, em relação à matéria, a federal possui matéria própria, ou seja, ela é mais especializada do que a estadual, que absorve todos os outros crimes. Essa é a razão, então, que levou a esse entendimento e que se firmou nessa já mencionada, repito, súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça, ok? Vamos então para mais uma pergunta. Vamos lá. Professor, os crimes ambientais são julgados por qual justiça? Federal ou estadual? Essa é uma dúvida muito frequente, que aparece por todo canto e, inclusive, é objeto de questionamento no exame de ordem também, óbvio que é. Os crimes contra o meio ambiente, chamados crimes ambientais, eles não são, como se pensa por aí, a gente vê muita gente pensando assim, eles não são crimes necessariamente julgados pela Justiça Federal. Os crimes ambientais vão ser julgados tanto pela federal como pela estadual, dependendo aí simplesmente de ocorrer uma das hipóteses que leva para a Justiça Federal. Vamos explicar se, porventura, uma conduta prevista na lei dos crimes ambientais, a 9.605 de 98, atingir uma área da União, óbvio que esse crime será levado para a Justiça Federal, incide aquela regra geral, crimes contra bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas. Agora, se o crime ambiental atingir uma área que seja do município, não tenha nenhum interesse da União envolvido, por que iria para a Justiça Federal? Não vai, fica na esfera estadual, como acontece corriqueiramente. Então, vamos pensar que para se saber se o crime ambiental é federal ou é estadual, basta olhar para quem foi a vítima, qual órgão aí se apresenta como vítima, uma vez que vai tutelar determinada área ou até a área vai lhe pertencer, não é verdade? A dúvida acabamos entendendo porque na legislação anterior se firmava que os crimes contra o meio ambiente, eles eram sempre julgados pela Justiça Federal. Mas desde a entrada em vigor da Lei 9.605, que essa regra não prevalece mais, tá certo? Então, crimes ambientais vão ser de competência da Justiça Estadual ou Federal, conforme o caso concreto, conforme o que o caso apresentar. Se a União foi de alguma forma atingida, foi de alguma forma lesada ou não. Vamos aproveitar o ensejo e reforçar a ideia que o mesmo vai acontecer com os crimes de lavagem de capitais, que muita gente pensa que são crimes de exclusivo julgamento pela Justiça Federal. Não é bem assim. Os crimes de lavagem de capitais, previstos na Lei 9.613 de 98, eles são, em regra, julgados pela Justiça Estadual. Agora, se eles forem praticados, novamente, naquela regra geral, em detrimento de bens, serviços, interesses da União, autarquias ou empresas públicas, for contra o sistema financeiro, envolver também a ordem econômico-financeira, ou ainda, se o crime antecedente for de competência federal, porque quando nós temos lavagem de capitais, nós sempre vamos ter um crime antecedente, ele é a lavagem de uma conduta ilícita, de um dinheiro proveniente ilicitamente
Então, o artigo 2º da Lei 9.613 de 98 estipula as hipóteses em que as condutas ali descritas na Lei de Lavagem de Capitais vão para a Justiça Federal. Quer dizer, não é regra absoluta, não são todos os casos que vão para a Justiça Federal e é muito fácil até a gente entender isso. Imaginem uma conduta em que funcionários públicos de um município obtêm dinheiro ilícito através de corrupção, através de concussão e depois lavam, entre aspas, esse dinheiro num comércio local. Onde estaria, em princípio, o interesse da União? Não há, então, é uma conduta que fica na esfera estadual mesmo. Já, se a conduta de lavagem de capitais for em relação a um tráfico ilícito de entorpecentes internacional, droga que veio de fora do Brasil, ingressou no Brasil, foi vendida e esse dinheiro é lavado, dessa forma, como o crime antecedente é da Justiça Federal, a lavagem de capitais também vai, tá certo? É nesse sentido, então, que o artigo 2º da Lei 9.613 de 98 estabelece a competência para os crimes de lavagem de capitais. Respondida essa pergunta, então, vamos para a próxima. Terceira pergunta enviada para nós. Vamos lá. Professor, o Tribunal do Júri e os Juizados Especiais Criminais constituem justiças especializadas? Aparentemente, podem pensar que sim, mas não são. Não é? Justiça especializada com competência penal, nós temos duas, a eleitoral e a militar. Essas são justiças que são organizadas, estruturadas ali dentro do Poder Judiciário para julgar determinado tipo de infração. Tribunal do Júri e Juizado Especial Criminal são órgãos da Justiça Comum. Eles, autonomamente, não constituem órgãos especializados como justiças próprias, com a sua estrutura própria, com regras próprias. Não, eles pertencem ao Poder Judiciário estadual ou federal, de acordo com o caso, mas são órgãos com matéria específica dentro da Justiça Comum. E já que estamos falando de júri e de JECRIM, Juizado Especial Criminal, vamos aproveitar para tecer algumas considerações para deixar até mais clara essa ideia. O Tribunal do Júri, como sabemos, é o órgão responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida, certo? Crimes dolosos contra a vida vão para o júri. Quais são eles? São homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. Esses são os crimes dolosos contra a vida. Por isso devemos tomar cuidado, pois algumas condutas que eventualmente envolvem morte dolosa, mas não são assim classificados como crime doloso contra a vida, não vão para o Tribunal do Júri. Exemplo disso é o latrocínio, não é verdade? O latrocínio pode envolver uma morte dolosa. O agente pode tirar a vida da pessoa propositadamente para roubá-la. Nem por isso o latrocínio é de competência do Tribunal do Júri, pois ele está classificado no Código Penal como crime contra o patrimônio, muito embora tenha a morte ali no mesmo contexto. Assim, as condutas que vão para o júri são aquelas, repito, classificadas no Código como crimes contra a vida. E na forma tentada também? Sim, na forma tentada também. Não é só crime consumado doloso contra a vida que vai para o júri, mas também os tentados. E a qual justiça pertence o júri? A comum estadual ou a comum federal? As duas, não é? Muito embora tenha aquele que não saiba, mas o júri federal ostenta também a sua competência da mesma forma que o júri estadual e está ali funcionando a pleno vapor. É claro que as hipóteses que levam um julgamento a um tribunal do júri federal, elas são bem menores, são mais raras, a gente não vê corriqueiramente como vê no estadual, mas ele está lá, existe e funciona. E como é que a gente poderia pensar num exemplo de um crime que seja levado para o tribunal do júri federal? Basta pensar num homicídio que ocorra no interior de um navio ou de uma aeronave, não é?
Interior de navio ou aeronave não é justiça federal? Sim. Então, se praticado ali, doloso contra a vida vai para o júri federal, tá certo? Quanto ao GCRIM também, só para a gente arredondar a informação aí. O Juizado Especial Criminal, ele é competente para julgar as chamadas infrações de menor potencial ofensivo, certo? Quais são elas? São as contravenções e os crimes cuja pena máxima não supere 2 anos. Ou seja, pena máxima até 2 anos constituem as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. São elas julgadas, então, por esse órgão que não constitui uma justiça especializada, mas é um órgão da justiça comum, como se fosse uma vara da justiça comum, não é? O Juizado Especial Criminal. E de qual esfera? Estadual ou federal? De ambas também. Da mesma forma que o Tribunal do Júri existe na estadual e na federal, o GCRIM também existe e vai depender do tipo de conduta para saber onde a infração será julgada. Um desacato, que é crime de menor potencial ofensivo, que seja praticado contra um funcionário público estadual, vai ser julgado pelo GCRIM estadual. Se for contra um funcionário público federal, vai ser julgado pelo GCRIM federal. Essa é a ideia que nós temos, tá certo? Bem, respondida a terceira pergunta, então, vamos passar para a próxima. Vamos lá. Professor, um civil pode ser julgado pela justiça militar? Essa pergunta, ela atende a uma dúvida frequente também. Civil pode ser julgado pela justiça militar? Depende. Vamos primeiro esclarecer que a justiça militar, ela também é organizada em 2 esferas. A justiça militar da União, a federal, e a justiça militar estadual. Nessas 2 esferas, qual é a diferença? A federal vai julgar integrantes das Forças Armadas e a dos estados, dos militares dos seus estados. Tem-se entendido, e cada vez esse entendimento é reforçado e de fato é possível, que o civil ele só pode ser julgado pela Justiça Militar Federal. Isso é, se ele praticar um crime militar, como por exemplo um crime contra uma instituição militar, mas que esteja afeta a Justiça Militar federal. Por que não na estadual? Porque a nossa Carta Magna, ao estabelecer a competência da Justiça Militar Estadual, ela diz expressamente que ela será competente para julgar os militares dos estados. Notem, ela faz referência aos militares dos estados, de modo que um civil, então, está excluído dessa competência. Enquanto que, ao fazer referência à competência da Justiça Militar, leia-se a federal, fala-se em competência para julgamento dos crimes militares, assim definidos em lei. Então, essa diferença que existe na dicção, na fixação da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual, no âmbito militar, é o que faz com que o civil só possa ser julgado em crimes praticados contra instituições militares, por exemplo, mas que possa ser julgado por crime militar apenas na Justiça Militar Federal e não na estadual. Tá certo? Vamos então à última pergunta que nos foi formulada. Vamos lá. Professor, a Justiça do Trabalho pode julgar habeas corpus. Mesmo assim, pode-se dizer que ela não tem competência penal? Bem, nós afirmamos aqui hoje que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar infrações penais. Não é verdade? Citamos o julgamento realizado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, citamos também que esse próprio julgado se amparou em precedentes do Supremo Tribunal Federal para dizer que a Justiça do Trabalho não tem competência penal. Acontece que com a modificação da competência da Justiça do Trabalho, realizada pela emenda número 45 de 2004, começou-se a questionar se de fato ela não poderia julgar infrações penais, pois ali se falava agora de uma maneira geral a respeito das relações de trabalho. Algumas condutas criminosas poderiam envolver relações de trabalho. E então, tem competência
para julgar infrações ou não? Foi aí que o TST se manifestou dizendo não há competência penal. Porém, nós encontramos algumas afirmações na doutrina por aí, no sentido da parcela penal da Justiça do Trabalho. E o que seria essa parcela de competência penal da Justiça do Trabalho? Exatamente essa referência que a aluna fez na sua pergunta. Isso é, a Constituição, com a reforma já mencionada do Judiciário, através da emenda 45, ela diz que a Justiça do Trabalho poderá julgar habeas corpus da matéria de sua competência. Ora, isso daí então transforma a Justiça do Trabalho numa justiça com competência penal ou não? Depende do ponto de vista, Essa é a questão. Depende do ponto de vista. Por quê? Porque se você entender que o habeas corpus é uma ação penal, então ela detém uma parcela de competência penal. Mas se você entender que o habeas corpus é uma ação constitucional, então nem essa parcela ela vai ter. O que eu quero dizer é o seguinte: de qualquer forma, entendendo que o habeas corpus seja uma ação penal ou não, conferindo a doutrina, alguns autores fazem isso, essa parcela de competência penal ou não, o que nós podemos afirmar com todas as letras é que, muito embora ela julgue habeas corpus, qualquer que seja a natureza que você queira atribuir a ele, a Justiça do Trabalho não julga infrações penais, tá? Esse é o ponto que a gente quer chegar. Se você olhar para a expressão competência penal como a competência para julgar infrações penais, então nós nunca teremos uma ação penal desenvolvida perante a Justiça do Trabalho. Não vai haver denúncia, não vai haver recebimento de denúncia, nada disso, tá certo? Se olharmos nessa ótica, não. Mas, repito, só para deixar claro, alguns autores conferem ao habeas corpus um caráter penal, um caráter de ação penal. Então, quem olha por essa ótica acaba mencionando que a Justiça do Trabalho tem uma parcela penal. Se você olhar por essa ótica, tudo bem. Se não, na ótica de julgar infrações penais, aí é taxativo. Aí podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a Justiça do Trabalho não julga infrações penais. Tá certo? Esse é o esclarecimento, então, para essa última questão que nos foi formulada. E agora vamos passar então para o terceiro bloco do nosso programa, o X da questão. Voltamos então agora para tratar do X da questão. Vamos analisar duas questões que já foram trabalhadas pelo exame de ordem em oportunidades anteriores, para a gente ver como o assunto de hoje é abordado por essa prova. Nós vamos então para a primeira questão. Essa primeira questão ela foi retirada de um exame da OAB que foi aplicado em São Paulo, o exame número 125, e tem o seguinte enunciado: hipótese de crime em que a competência não é da Justiça Federal. Portanto, o examinador quer saber quais dessas hipóteses aqui abaixo não faz parte do rol de competência da Justiça Federal, que a gente sabe que é um rol exclusivo, a Constituição enumera quais são as hipóteses de competência federal, então, obviamente que das 4 alternativas aí, 3 vão se encaixar nesse rol e uma não, e é exatamente essa uma aí que o examinador quer saber. Vamos ver então as alternativas? Alternativa A: furto de bem pertencente à Caixa Econômica Federal. Furto de bem pertencente à Caixa Econômica Federal. Como é que a gente vai saber aí se essa hipótese é de competência da Justiça Federal ou não? Obviamente que a gente vai ter que olhar para o artigo 109 da Constituição. Vamos lembrar das hipóteses lá. Nós não temos explicitamente nenhuma hipótese que diga crime praticado contra a Caixa Econômica Federal ou furto praticado contra a Caixa Econômica Federal. Isso daí não tem. Então, nós temos que pensar naquela regra geral, que foi o que nós tratamos aí quando falamos do tema do dia.
existe uma certa regra geral dentro da competência federal. Qual é? É a de crimes praticados contra bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não é? Essa é meio que a regra geral da competência federal. Essa questão pode, então, ajudar a solucionar? A gente conferir a essa assertiva se ela está correta ou errada? Sim, claro que sim. Nós estamos tratando de um furto. Então, furto de bem pertencente à Caixa. Então, é um crime praticado, né, contra a Caixa Econômica Federal. Resta a gente saber a natureza jurídica da Caixa. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, portanto, se encaixa perfeitamente na regra que nós acabamos de anunciar, não é? Crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Crime praticado contra bem de uma empresa pública é de competência federal? É. Portanto, a alternativa A está correta. E o examinador quer saber aqui qual não é da Justiça Federal. Vamos continuar então. Nós temos aqui a alternativa B, lavagem de dinheiro conexo com roubo de bens pertencentes ao Banco do Brasil. Lavagem de dinheiro está ali prevista explicitamente no rol do 109? Não. Então, nós vamos ter que trabalhar com a regra geral de novo. Nós vamos ter que fazer aquele mesmo raciocínio que a gente fez na questão anterior. A lavagem de dinheiro está em conexão com o roubo de bens de uma entidade, qual o Banco do Brasil. Então, a lavagem de dinheiro, conforme a gente já teve até a oportunidade de conversar aqui, ela é um crime que sempre demanda um crime antecedente, não é verdade? Eu transformo em, entre aspas, aí, lícito ou aparentemente lícito um bem que tem origem ilícita. Dessa forma, ele está aí ligado a um roubo de bens do Banco do Brasil. Então, vamos ter que saber a natureza do Banco do Brasil. Qual é? O Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Então, se a gente for jogar lá na competência federal, crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, não está aí a sociedade de economia mista. Então, o roubo de bens do Banco do Brasil não é da federal. E se ele não é da federal, consequentemente, a lavagem de dinheiro também não vai ser. Portanto, ao que nos parece, a alternativa B é a hipótese que não leva a competência para a Justiça Federal. Mas claro que vamos ver as outras, não é? Prevaricação é a C, prevaricação praticada por procurador da República. O procurador da República é um agente público federal. Se ele pratica um crime, como no caso aí de prevaricação, ele está praticando um crime contra a entidade que ele pertence, a União. Ora, ele está praticando um crime contra o serviço, no mínimo, ou no mínimo o interesse da União. É federal? Claro que é, né? Então, ratificamos aí. E a D, a última, a apropriação indébita previdenciária. Se a apropriação indébita é previdenciária, qual é o órgão lesado? INSS. O INSS tem qual natureza? É uma autarquia federal. Logo, a regra de crimes praticados contra bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas se aplica perfeitamente aqui. Desse modo, estabelecemos o que já havíamos suspeitado. A alternativa B de bola é a que responde essa primeira questão. Aquela é a única que não leva competência para a Justiça Federal. Tá certo? A próxima, ela vem do exame de ordem unificado já de 2008, o ponto 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar. Olha lá, perguntando de novo, mas agora qual cabe à Justiça Federal, não é? A alternativa A diz que é o crime de deserção praticado por bombeiro militar. Bem, já ainda que a gente não conheça o rol de crimes militares para fazer uma comparação, mas já dá para saber, até relembrando aquela ideia que a gente trouxe quando tratou do tema do dia.
os crimes propriamente militares e impropriamente militares. Ora, eu estou falando de um crime de deserção. Nós temos isso na legislação comum? Não, é um crime propriamente militar. É só a gente pensar na legislação comum. Nós não temos, né, crime de deserção. E mais, está falando que a deserção é praticada por um bombeiro militar, né? O bombeiro está aí, é um militar do Estado e a gente sabe, né, que isso fica no âmbito estadual. Então, não é de competência da Justiça Federal, por duas razões até, a questão, a alternativa número A. Vamos ver a B? Crime contra a organização do trabalho. Será que é de competência da Justiça Federal? Basta aqui, meus amigos, a gente se recordar do artigo 109 da Constituição. Em um de seus incisos vai vir expressamente essa afirmação. É de competência da Justiça Federal, crimes contra a organização do trabalho. Então, parece que, novamente, nós teremos a alternativa B como a correta. Mas vamos ver, né? A C, crime de transporte de eleitores no dia da votação. Bom, a gente pode também não conhecer o rol de crimes eleitorais, mas pelo que consta da alternativa, já dá para a gente ter pelo menos uma leve suspeita de que se trata de um crime eleitoral, não é verdade? Transporte de eleitores no dia da votação. Que a gente se recorde, isso daí não é um crime assim chamado comum, que está na nossa legislação normal. Está realmente, né, na legislação eleitoral, é um crime eleitoral, e se é eleitoral, vai para a justiça própria, não vai para a Justiça Federal, que é comum, vai sim para a Justiça Especializada. E a D, a última, furto de bem de sociedade de economia mista. Aqui o examinador foi mais benevolente até do que na questão anterior. Na questão anterior que nós analisamos, ele falava de um furto de bem e dava uma sociedade, um furto de bem do Banco do Brasil. Então, duplo trabalho para o examinando. Ele tinha que saber qual a natureza jurídica da sociedade e saber se aquilo levava para a Justiça Federal. Aqui, como dito, ele foi mais benevolente. Por quê? Ele falou já, furto de bem de uma sociedade de economia mista. Ele não trouxe uma para a gente identificar. Ele já afirmou que é uma sociedade de economia mista. E como a gente sabe, pela regra geral que leva a competência para a Justiça Federal, nós não temos a previsão da sociedade de economia mista ali inserida. Então, não é crime da Justiça Federal, de modo que responde também essa segunda questão à alternativa B. As duas, né, são respondidas pela alternativa B de bola. E dessa forma, meus amigos, damos por encerrado o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer demais, né, a atenção de vocês, dizer que é sempre um grande prazer participar desse programa Prova Final e dizer também que nós nos encontramos numa próxima oportunidade, tá certo? Um forte abraço a vocês, até a próxima.